Olá, meu nome é Rodrigo Lopezilho, sou coordenador do Gabinete de Assessoramento Eleitoral, dando sequência aos nossos vídeos institucionais sobre as eleições de 2016. Vamos abordar agora as ações eleitorais. Na verdade, é o contencioso judicial eleitoral, a parte mais relevante do direito processual eleitoral, que são as ações tipicamente eleitorais. Quando nós falamos de ações tipicamente eleitorais ou ações cíveis eleitorais, nós vamos deixar claro aqui que nós não estamos abordando o aspecto penal eleitoral. Ou seja, tudo que nós conversarmos agora, tudo que for abordado, há que se ter sempre a noção que é sem prejuízo das ações penais correspondentes, já que o nosso tema agora não vai abordar a matéria do processo penal e do crime eleitoral. Basicamente, nós vamos abordar as ações cíveis eleitorais, que são aquelas concebidas como sanções tipicamente político-eleitorais. Quando nós falamos em ações cíveis eleitorais, nós estamos sempre falando de um sistema punitivo especial. Por que o sistema punitivo especial? Porque essas ações cíveis eleitorais mais relevantes vão ter como prestação jurisdicional final um indeferimento do registro da candidatura, ou uma cassação de um registro da candidatura, uma cassação de um diploma, ou ainda uma invalidação de mandato. Na verdade, portanto, decorre um efeito retributivo que vai atacar os dois elementos de referência mais importantes do processo eleitoral, que é o registro da candidatura e o diploma. Então, basicamente, vamos falar de ações que vão afastar o registro, o mandato ou o diploma. No direito eleitoral brasileiro, nós temos várias ações eleitorais com um objetivo bastante similar, que é o afastamento do candidato, através de um indeferimento ou cassação do seu registro, ou o afastamento da própria pessoa que já foi eleita, através de uma cassação ou invalidação do diploma ou do mandato. Na verdade, então, para fins didáticos, nessa nossa primeira abordagem, nós vamos tratar das ações de arguição de inelegibilidade. Se nós formos ponderar para fins didáticos, quando falamos de ações cíveis eleitorais, nós temos dois grandes grupos. O primeiro grupo são as ações de arguição de inelegibilidade, onde basicamente se trabalha com pessoas que apresentam um déficit, uma deficiência, uma carência na sua capacidade eleitoral passiva ou no seu direito de ser votado. Fundamentalmente porque não tem preenchidas todas as condições de elegibilidade exigidas na Constituição, ou porque tem contra si alguma causa de inelegibilidade. Além desse grupo de ações de arguição de inelegibilidade, nós temos um segundo grupo de ações eleitorais, que são as ações que vão apurar os abusos ou ilícitos cometidos no processo eleitoral em curso. Apenas de ações cíveis eleitorais que visam apurar ou atacar atos de abuso que demandam cassação do registro do diploma ou do mandato, nós temos 5 ações no direito eleitoral brasileiro. Ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo e as representações por captação ilícita de votos, captação e gastos ilícitos de recursos e condutas vedadas. Nesse bloco, agora, no atual momento, nós vamos apenas abordar as ações de arguição de inelegibilidade. Resumidamente, essas ações, como já dito, são aquelas que são usadas, que são utilizadas pelo Ministério Público Eleitoral e demais legitimados, candidatos, partidos e coligações, são esses os 4 legitimados, portanto, para o manuseio dessas ações eleitorais. As ações de arguição de inelegibilidade têm em vista o afastamento do candidato ou do eleito, porque ele não tem preenchidas todas as suas condições de elegibilidade ou porque ele ostenta uma causa de inelegibilidade em seu desfavor. Portanto, observem, colegas, a seguinte situação. Nessas ações que nós vamos abordar agora, nós não estamos falando necessariamente de alguém
que se apresenta como candidato nas eleições municipais de 2016 e esse alguém tenha cometido uma infração, uma transgressão à legislação eleitoral nesse processo eleitoral de 2016. Esse candidato se apresenta como tal para as eleições de 2016 e, embora não tenha cometido nenhum ilícito nesse processo de 2016, ele já se apresenta com um déficit, com uma deficiência, com uma carência na sua capacidade eleitoral passiva. Basicamente, ações de arguição de inelegibilidade no direito brasileiro são duas. A primeira, a ação de impugnação ao registro de candidatura, que está prevista no artigo 3º da Lei Complementar 64 de 1990. Existe uma regra que a inelegibilidade deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. A primeira oportunidade, portanto, é a ação de impugnação ao registro de candidatura. As inelegibilidades que não precluem são arguidas em outro momento e através de outro remédio processual. Qual é esse outro remédio processual? É o recurso contra a expedição do diploma, previsto no artigo 262 do Código Eleitoral. Basicamente, então, agora, colegas, nós vamos abordar a ação de impugnação ao registro de candidatura e o recurso contra a expedição de diploma, que são os dois únicos meios de arguir inelegibilidade de alguém que se apresenta como candidato, mas tem um déficit, uma carência na sua capacidade eleitoral passiva. A ação de impugnação ao registro de candidatura está prevista no artigo 3º da Lei Complementar 64/90, cujo caput estabelece que caberá a qualquer candidato, partido, coligação ou ainda ao Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 dias contados da publicação do edital, impugnar o registro do candidato em petição fundamentada. Na verdade, portanto, o objetivo da ação de impugnação ao registro de candidatura é obter o indeferimento do registro do candidato. O dispositivo do juiz eleitoral que vai acolher uma ação de impugnação ao registro de candidatura se circunscreve a indeferir o registro da candidatura. Sem registro, a pessoa não pode ser candidato e, portanto, está afastada de concorrer a mandato eletivo. Quais são as hipóteses de cabimento ou as causas petendi que são possíveis de ser arguida nessa ação de impugnação ao registro de candidatura? Basicamente 3. A ausência de condição de elegibilidade. Nós já vimos que as condições de elegibilidade estão previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, relembrando a nacionalidade brasileira, o alistamento, o pleno exercício dos direitos políticos, domicílio eleitoral, filiação partidária e idade mínima. Além da ausência de condição de elegibilidade, também é uma causa petendi da ação de impugnação ao registro de candidatura a ausência das denominadas condições de registrabilidade, que são aqueles documentos reputados essenciais para o registro da candidatura, que tem caráter burocrático e instrumental, cujo exemplo mais comezinho é a fotografia para constar na urna eletrônica do candidato. Além dessas duas causas, nós temos uma terceira que fecha o rol das hipóteses de cabimento da ação de impugnação ao registro de candidatura. Essa terceira hipótese é a incidência de uma causa de inelegibilidade. A inelegibilidade no direito brasileiro, para ser válida, somente pode estar prevista na Constituição Federal, artigo 14, ou na Lei Complementar 64/90, chamada Lei das Inelegibilidades. O artigo 1º da Lei Complementar 64/90 prevê inelegibilidades tanto as absolutas como as relativas. Então essas são as 3 causas petendis que são possíveis de ser arguida na ação de impugnação ao registro da candidatura. Uma questão muito relevante, colegas, é o momento em que o juiz eleitoral deve considerar como preenchidas as condições de elegibilidade e deve avaliar se existe algum óbice de inelegibilidade. Esse dispositivo
é previsto no artigo 11, parágrafo 10º da Lei das Eleições, Lei 9.504, que dispõe que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas, ou seja, devem ser verificadas pelo julgador no momento do pedido do registro da candidatura. É o momento do pedido do registro, portanto, no qual o juiz vai verificar se estão presentes as condições de elegibilidade ou ainda se incide alguma causa de inelegibilidade. Observem, contudo, os colegas, que esse dispositivo faz ainda uma ressalva. Ele diz que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são aferidas no registro, mas ressalva que devem ser levadas em consideração pelo juiz todas as alterações, sejam fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Observem que o julgador, na parte final, ressalva que devem ser levadas em considerações todas as causas supervenientes que afastem a inelegibilidade, portanto, que beneficiem ao candidato. O TSE, no denominado caso Arruda, que envolvia o então senador José Roberto Arruda, entendeu que as causas que importem inelegibilidade, desde que incidentes até a eleição, também podem ser aferidas na impugnação ao registro de candidatura. Isso é um precedente jurisprudencial bastante importante que eventualmente pode ser utilizado pelos promotores eleitorais. Uma pergunta importante é: qual é o momento exato do processo eleitoral que deve ser manuseada a impugnação ao registro da candidatura? Essa resposta é dada pelo próprio artigo 3º caput da Lei Complementar 6490. Lá é disposto que o prazo para ajuizamento da ação de impugnação ao registro de candidatura é de 5 dias contados da publicação do edital dos candidatos no cartório eleitoral. Observem, colegas, a relevância dessa situação. O prazo para ajuizamento dessa ação impugnatória do registro de candidatura, ele é contado da publicação do edital para todos os legitimados, inclusive, portanto, para o Ministério Público Eleitoral, que nessa situação específica não goza da prerrogativa da intimação pessoal. Portanto, atenção, colegas, que nesse caso específico não vai haver a intimação pessoal dos promotores do momento da publicação do edital. Todos devem ficar atentos, se comunicar com o seu cartório eleitoral para ver quando vai ser publicado o edital lá no átrio do cartório, porque é a partir do momento dessa publicação que começa a correr o prazo de 5 dias para todos os legitimados, inclusive para o Ministério Público Eleitoral, que, repito mais uma vez, como exceção, não vai ter aqui a prerrogativa da intimação pessoal. E qual é a importância, colegas, de atentar para o momento da publicação e de ajuizar essa ação no momento adequado, que é 5 dias até a publicação, a contar da publicação do edital? A importância é a seguinte: se a inelegibilidade, aqui compreendida a expressão em sentido lato, abrangendo tanto a inelegibilidade propriamente dita como a ausência de condição de elegibilidade, se essa inelegibilidade compreendida em sentido lato não for arguida na primeira oportunidade, que é exatamente a ação de impugnação ao registro de candidatura, ocorre a preclusão, ou seja, a perda do direito de impugnar o registro da candidatura. Só não vai haver preclusão em 2 situações que vão ser agora pontuadas. Não precluem as inelegibilidades de cunho constitucional, ou seja, previstas expressamente no texto da Constituição Federal, e as inelegibilidades, ainda que infraconstitucionais, mas que sejam supervenientes ao registro da candidatura, ou seja, que surjam a partir de 16 de agosto de 2016. Essas inelegibilidades, tanto a constitucional como a superveniente ao registro, elas não precluem e devem ser arguidas através do recurso contra a expedição do diploma, que está previsto no artigo 262 do Código Eleitoral,
e cujo prazo de ajuizamento é de 3 dias a contar da sessão de diplomação. Isso vai ocorrer lá em dezembro do ano da eleição. Então, muita atenção, colegas, em relação à questão da preclusão e da não realização da intimação pessoal, nesse caso, para os promotores. Muita atenção, portanto, para quando vai haver a publicação do edital no cartório, porque é desse momento que corre o prazo para todos os legitimados, inclusive para nós do Ministério Público Eleitoral. A regra da competência das ações cíveis eleitorais, ela segue o conceito de circunscrição, nesse caso. Como nós estamos falando aqui de eleição municipal, as impugnações a serem movidas contra candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores vão ser opostas perante o juiz eleitoral, que é o responsável pelo registro das candidaturas. Essa regra de competência vai se repetir basicamente em todas as ações eleitorais que nós vamos abordar nesses nossos vídeos instrutivos, exceto na questão relativa ao recurso contra a expedição do diploma, que é um pouco diferente, como nós vamos ver logo a seguir. Quem são os legitimados para entrar com essas ações? Os legitimados, colegas, para o manuseio das ações cíveis eleitorais são candidatos, coligações, partidos políticos e o Ministério Público Eleitoral. Existe uma regra que deve ser bem observada. O partido político, uma vez coligado, ou seja, formada uma coligação de partidos políticos, o partido político que faz parte de uma coligação não pode agir isoladamente. Isso é entendimento doutrinário e jurisprudencial, ou seja, não há como reconhecer a legitimidade ativa de um partido político para agir isoladamente se esse partido está concorrendo através de uma coligação. A legitimidade, portanto, sempre é do ente coletivo, da coligação, em detrimento do partido que esteja concorrendo por essa aliança. Existe uma exceção a essa regra, que está prevista no artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 9.504. Essa exceção diz o seguinte, que o partido político, ainda que coligado, pode agir isoladamente no caso de discussão da validade da própria coligação. Essa, portanto, é a única exceção à regra. Se o juiz eleitoral acolher a pretensão do Ministério Público, por exemplo, e indeferir o registro da candidatura, aquele candidato que teve o registro indeferido pode recorrer dessa sentença no prazo de 3 dias. Portanto, o prazo de recurso para a sentença proferida pelo juiz eleitoral numa ação de impugnação ao registro de candidatura é passível de recurso no prazo de 3 dias, prazo previsto no artigo 265, combinado com 258 do Código Eleitoral. Observem a seguinte situação, colegas. O prazo é de 3 dias para todos os legitimados e, enquanto o candidato estiver recorrendo, ainda que tenha o registro indeferido, ele pode continuar praticando todos os atos de campanha. Ou seja, a decisão do juiz eleitoral que indeferir o registro, ela não vai afastar imediatamente o candidato quando ele opuser o recurso. Essa regra está prevista no artigo 16A da Lei 9.504, que diz que, enquanto o candidato estiver sub júdice, ele pode praticar todos os atos de campanha, inclusive para participar do processo eleitoral e ter o seu nome na urna eletrônica, sob pena de prejuízo irreparável. Evidentemente que se deve dar um efeito suspensivo automático a esse recurso, porque caso se afaste esse candidato ainda pendente de uma decisão definitiva e depois haja a reforma dessa decisão, se o candidato ficar impedido de praticar atos de campanha, o seu prejuízo vai ser irreparável. Portanto, a eficácia da decisão é condicionada a uma decisão final do Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a leitura adequada da regra prevista no artigo 16A da Lei 9.504. Uma situação importante, colegas, envolvendo o Ministério Público Eleitoral, está consubstanciada na súmula 11 do TSE. O que diz a súmula 11 do TSE? Diz que o partido que não apresentar impugnação ao registro não pode recorrer da sentença que o deferiu, salvo se tratar de matéria constitucional.
Ocorre que o verbete da súmula 11 fala em partido político. A questão é se essa súmula 11 se aplica ao MP, ao Ministério Público. De outro modo, o Ministério Público Eleitoral, se não apresentar impugnação, pode recorrer da sentença que o deferiu no caso de matéria infraconstitucional? A resposta é positiva. O que eu quero dizer com isso, colegas? É que a súmula 11 do TSE não é aplicável ao Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral, ainda que não tenha ofertado uma impugnação ao registro da candidatura, ele pode recorrer da sentença de deferimento como custos leves, seja ou não matéria de cunho constitucional. A exclusão do Ministério Público da súmula 11 foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal em questão de repercussão geral, num agravo regimental no recurso extraordinário número 728188, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, ok? Uma outra regra, por fim, para terminar a questão relativa à impugnação ao registro de candidatura, é a questão dos prazos processuais. Diz o artigo 16 da Lei 9.500, da Lei Complementar 6490, que os prazos relativos ao registro das candidaturas, a partir do prazo final do registro, ou seja, a partir de 16 de agosto, esses prazos são peremptórios, contínuos, não se interrompem ou suspendem aos sábados, domingos e feriados. Ou seja, a partir do dia 16 de agosto, todo dia é dia útil em matéria eleitoral. Sexta, sábado, domingo, todo dia é dia útil. Muito cuidado então em relação à contagem dos prazos, porque a partir dessa data começam os plantões eleitorais e todos os dias correm prazos processuais por força da regra do artigo 16 da Lei Complementar 6490. A outra ação de arguição de inelegibilidade, para fechar esse nosso primeiro bloco, então, de ações de arguição de inelegibilidade, é o recurso contra a expedição do diploma. Previsto no artigo 262 do Código Eleitoral, o recurso contra a expedição do diploma ganhou uma roupa nova a partir da Lei 12.891 de 2013. Para aqueles que devem recordar, antes da Lei 12.891, o recurso contra a diplomação ele era multifacetário, ou seja, ele cabia em várias situações. Na verdade, tinha 4 hipóteses de cabimento. Cabia desde o abuso de poder até o erro de cálculo dos quocientes e também em casos de inelegibilidade. A partir da nova redação que foi dada ao artigo 262 do Código Eleitoral, o recurso contra a diplomação passa a ser uma ação de arguição de inelegibilidade. A leitura do dispositivo deixa isso bem claro, colegas. O que diz o artigo 262 na nova roupagem dada pela Lei 12.891 de 2013? Diz que o recurso contra a expedição do diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional, e caberá também nos casos de falta de condição de elegibilidade. Ou seja, aquelas inelegibilidades que não precluíram, quando não arguidas, na impugnação ao registro, devem sê-lo agora através do recurso contra a expedição do diploma. O prazo para ajuizamento do recurso contra a expedição do diploma é de 3 dias contados da sessão de diplomação. Observem, colegas, que a lei eleitoral não diz qual é o dia da diplomação. Na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral, ao editar o calendário eleitoral, o que é feito a cada eleição, estipula o prazo final para a diplomação dos eleitos. E o TSE reiteradamente diz que o prazo final para a diplomação dos eleitos é 19 de dezembro do ano da eleição. Por que o TSE estipula o 19 de dezembro como o último dia? Porque é o último dia útil forense da Justiça Eleitoral, que a partir do dia 20 tem o seu recesso, até 6 de janeiro do ano subsequente. Então, a regra funciona da seguinte forma: o juiz eleitoral, que é quem vai conceder o diploma para os eleitos através da junta eleitoral, é quem deve decidir, é quem deve definir qual é a data da diplomação naquela circunscrição específica. É atribuição do juiz eleitoral, portanto, fixar a data da diplomação, observando que não pode ultrapassar, evidentemente, o dia 19, que é a data limite exposta pelo TSE.
Convém ao juiz eleitoral sempre designar uma data de diplomação próxima ao prazo final. Por que convém designar uma data próxima ao prazo final, próxima, portanto, a 19 de dezembro? Porque existe um dispositivo da Lei das Eleições que obriga o juiz eleitoral a julgar as contas de todos os candidatos eleitos 3 dias antes da diplomação. Então, justamente para ter um pouco mais de tempo para julgar todas as prestações de contas dos eleitos, convém que o prazo se aproxime da data final estipulada no calendário do TSE. Então, o prazo para ajuizamento do recurso contra a expedição do diploma é de 3 dias contados da sessão de diplomação, que vai ser designada pelo juiz eleitoral, em relação ao qual vocês, colegas, vão ter atuação. Embora o nome recurso contra a diplomação, na verdade se entende que a natureza jurídica dele é de uma ação de impugnação autônoma, cuja procedência vai levar à insubsistência do diploma, à invalidação do diploma. A pessoa sem diploma acaba não podendo exercer o seu mandato. Então, ao fim e ao cabo, quando houver a procedência de um recurso contra a expedição do diploma, com a insubsistência ou invalidação do diploma, aquela pessoa que foi eleita é retirada daquele mandato para a vaga ser ocupada ou por um suplente, no caso da eleição proporcional, ou verificação de nova eleição ou não, conforme o caso, no caso das majoritárias. Certo? Lembrar uma coisa importante aos colegas: só cabe recurso contra a diplomação em casos de inelegibilidade constitucional, superveniente ao registro, ou em casos ainda de falta de condição de elegibilidade. As condições de elegibilidade sempre têm cunho constitucional, artigo 14, parágrafo 3º da Carta Federal. O que é bom definir aqui, colegas, é o que configura uma causa superveniente para ser arguida através de um recurso contra a diplomação. Segundo o TSE, isso é jurisprudência, portanto, causa superveniente apta a ser arguida através de recurso contra a expedição do diploma é aquela que ocorre após o registro da candidatura, ou seja, após 16 de agosto de 2016, mas até a data da eleição. Observem, portanto, que o Tribunal Superior Eleitoral considera como causa superveniente apta a ser atacada ou arguida através do recurso contra a diplomação aquelas que ocorram entre o registro e até a eleição. Então, qual é a consequência, colegas? Que existe um hiato, existe um vazio, que são todas as inelegibilidades supervenientes que ocorram após a eleição. A eleição é 2 de outubro, caso nos municípios de primeiro turno, que é a grande maioria dos nossos 497 municípios. O que acontece? Uma causa superveniente que ocorre em novembro, por exemplo, antes da diplomação, de acordo com esse entendimento do TSE, que é prevalente e quase unânime, eu diria, não pode ser arguída através de um recurso contra a diplomação. Essa decisão é extremamente criticável, mas é a tendência da atual composição do Tribunal Superior Eleitoral. O recurso contra a expedição do diploma, nos casos de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador, ele é direcionado ao juiz eleitoral que concedeu o diploma. Então, se interpõe um recurso contra a diplomação perante o juiz eleitoral, que é quem concede o diploma através da junta. O juiz eleitoral recebe esse recurso contra a diplomação. Vamos pegar aqui um exemplo. Recurso contra a diplomação de um candidato a vereador. O Ministério Público Eleitoral entra com um recurso contra a diplomação perante o juiz eleitoral. O juiz eleitoral recebe esse recurso contra a diplomação. E qual é o procedimento a seguir? O juiz eleitoral adota um procedimento recursal, porque o juiz eleitoral recebe o recurso contra a expedição do diploma, dá vista para o vereador oferecer as contrarrazões. O juiz eleitoral recebe as contrarrazões e remete os autos ao Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, o órgão competente para julgar um recurso contra a expedição do diploma nas eleições municipais é o Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, esse recurso é ajuizado perante o juiz, mas quem julga, quem decide, é o Tribunal Regional Eleitoral, que é exatamente a instância superior ao juiz eleitoral,
que é quem concede o diploma através da junta. Os legitimados aqui para ajuizar o recurso contra a expedição, legitimados ativos, são os mesmos, ou seja, partido político, coligação, Ministério Público Eleitoral e candidatos. Evidentemente tem que ter capacidade postulatória, o eleitor aqui também fica excluído, tanto quanto na situação da ação de impugnação ao registro de candidatura, não se reconhece legitimidade ativa ao eleitor. O eleitor pode dar no máximo uma notícia de inelegibilidade, que é recebida pelo juiz, que pode indeferir até de ofício, nós já vimos isso no encontro, ou dar vista ao Ministério Público para as providências cabíveis. É importante ressaltar o seguinte: é possível o ajuizamento de um recurso contra a expedição do diploma, inclusive contra os suplentes de vereador. A única condição necessária para ajuizar um recurso contra a expedição do diploma é que a pessoa tenha sido diplomada. E nas eleições proporcionais, no caso das eleições aqui de vereador, eleição municipal, todos os candidatos necessariamente são diplomados, independentemente da ordem de classificação. A regra é que na solenidade de diplomação compareçam apenas os 3 primeiros suplentes por uma questão prática, uma questão até de economia processual, para não chamar todo mundo para uma única solenidade. Embora se conceda, se entregue fisicamente o diploma para os 3 primeiros suplentes, é a recomendação de julgados do TSE nesse sentido, a regra é que todos os colocados, até o último colocado, têm direito a um diploma e, portanto, podem ser atacados os seus diplomas através de um recurso contra a expedição do diploma, em sendo o caso. Para encerrar, a questão é relativa à eficácia da decisão judicial no recurso contra a expedição do diploma. Nesse caso, a regra da eficácia, colegas, é dada pelo artigo 216 do Código Eleitoral, que diz o seguinte: enquanto o Tribunal Superior Eleitoral não decidir definitivamente a questão, o impugnado poderá exercer o seu mandato em sua plenitude, ou seja, no caso de recurso contra a expedição do diploma, a decisão só terá eficácia quando o Tribunal Superior Eleitoral decidir definitivamente o caso. Colegas, essas são as observações mais importantes em relação ao contencioso eleitoral, abordando aqui apenas e tão somente as ações de arguição de inelegibilidade, que são aquelas que vão atacar a situação de alguém que se apresenta como candidato com uma deficiência, com uma carência na sua capacidade eleitoral passiva e, portanto, podem ser atacadas essas situações através da ação de impugnação ao registro de candidatura ou recurso contra a expedição do diploma.